Vamos ler então a palavra do Senhor. Versículo 1 do capítulo 21 de Lucas. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Você sente um pouquinho? Eu estava meditando nesta palavra e o que Deus ministrou no meu coração, que Jesus queria ensinar alguma coisa para os apóstolos que estavam ali, para os discípulos. Discípulos, você sabe, discípulo é aqueles que está aprendendo, discípulo é aluno. E Jesus então, não desaprovando o dízimo, a oferta, pegou ali os seus discípulos, levou perto do lugar onde as pessoas traziam dízimo e oferta, e ficaram ali. Eu fico imaginando o que Jesus poderia ter dito para os discípulos, os alunos que estavam ali. Talvez ele tenha dito: olha, vocês ficam aqui e nós vamos fazer uma observação. Eu quero que você junte comigo, discípulos, observe, e depois nós vamos conversar sobre aqueles que trouxeram a maior oferta. Creio que os discípulos ficaram ali observando e de repente começou a ouvir as pessoas. Começou a vir as ofertas, os dízimos. E a palavra de Deus diz aqui que eles estavam a observar, eles estavam olhando. E eles observaram, eles viram que os ricos vinham ali e traziam uma grande quantidade em valor. Eram pessoas ricas, eram pessoas abastadas. Então eles traziam ali uma grande quantidade de dinheiro. E Jesus, vendo isso, a palavra de Deus diz que ele não fez comentário nenhum sobre essas grandes ofertas. Mas de repente uma viúva, e viúva nesta época não poderia estar trabalhando entre os homens. Para ela se sustentar, ela precisava ir para a roça, para a colheita, por exemplo, de trigo. E as pessoas que colhiam trigo deixavam um pouco de trigo para trás, para que as viúvas tivessem o que colher e tivessem o que comer. Viúva sobrevivia assim, das sobras, das ajudas daqueles que tinham o seu coração generoso. E de repente Jesus então olha e vendo aquela viúva pobre, e traz ali 2 moedinhas. No dinheiro de hoje, talvez 2 notas de 5 centavos, 2 moedinhas de 5 centavos, segurando em tua mão. Mas Jesus já sabia o valor das moedas que talvez estivessem em suas mãos. E ela pegou essas 2 moedinhas e colocou no mesmo lugar que aqueles que tinham grandes riquezas depositaram. Imediatamente, Jesus dá a entender que ele chamou os discípulos, chamou a atenção dos discípulos. Olha, vem cá, preste atenção. Aquela viúva, ela deu mais do que todos os outros. Os discípulos, como eram alunos, eles ainda estavam aprendendo, estava sendo discipulado, estava ali sendo ensinados. E talvez um dos discípulos, talvez Judas, que era ganancioso pelo dinheiro, olhou e falou assim: Jesus está por fora, ele não conhece o dinheiro da nossa época. Você acha? A mulher trouxe 2 moedinhas, aquelas pessoas que vieram antes trouxeram uma riqueza enorme, e Jesus está falando que ela deu mais do que os outros. Esse Jesus, eu vou falar, viu? Mas o Senhor não estava olhando para o valor em si, ele estava olhando para aquilo que os discípulos não conseguiam ver, e estava olhando para aquilo que eu e você não conseguimos ver nas pessoas: a sua comunhão com Deus, a sua confiança no Senhor, a sua forma de honrar a Deus. E o Senhor Jesus estava ali observando não os valores, mas estava observando o sentimento que as pessoas vinham no momento de ofertar e dizimar na casa do Senhor.
Aqui nós entendemos que o Senhor, Ele não é atraído por grandes valores, a não ser que esses grandes valores também é o total, é a dependência, a confiança no Senhor. Se você ler novamente a passagem, a palavra de Deus diz, no versículo 1, diz que os ricos trouxeram gasofilácio. Mas lá no versículo 4 ele diz assim: porque todos estes, estava mostrando os ricos, deram como oferta daquilo que sobrava. Deus não é Deus de sobra. A gente jamais vai dar resto para alguém. A gente não gosta de comer resto. Deus aqui, Jesus está falando, olha, eles deram do que sobravam. Eles não deram aquilo que talvez pudesse chamar a atenção de Deus. Se de repente nós, como os olhos físicos, viesse aqui uma pessoa e depositasse em 2 moedinhas, duas de 5 centavos, e viesse uma e depositasse uma de 100 reais, para você, qual que deu mais? Para o ser humano, qual que deu mais? A que deu 100. Mas o Senhor não enxerga o valor. Ele enxerga a comunhão, Ele enxerga o relacionamento, Ele enxerga a honestidade com Deus. Pastor, mas e se eu não quiser dar nada? Meu irmão, ninguém é obrigado a dar nada. A palavra de Deus diz assim: aquele que semeia, colhe do que semeou. Se não semeou, não tem colheita. É obrigado? Não. Pastor, se eu não der o dízimo, eu vou para o céu? A Bíblia não diz que o dízimo leva para o céu. Eu nunca preguei isso aqui. O dízimo é algo que faz com que tenha abastança nessa terra. O seu Ezequiel Sabino, o pastor Ezequiel Sabino, pregou na sexta. Ele não ia na igreja e dava o dízimo para a esposa entregar. E a palavra de Deus diz que a gente colhe do que semeia na obra. É para esta terra o dízimo, não é lá para o céu. Não é lá para o céu, é para a terra, é para as bênçãos na terra. Eu queria que você parasse um pouquinho e analisasse se você tem chamado a atenção de Deus como aquela viúva chamou. Não por causa do valor, mas por causa de sua sinceridade, intimidade e dependência de Deus. Queria convidar você a ficar em pé nessa noite, que você pudesse semear algo aí na obra de Deus. E não é o valor, é o seu relacionamento. Grandes valores podem chamar a atenção das pessoas, mas nós não queremos chamar a atenção das pessoas, queremos chamar a atenção de Deus. Eu quero que durante esse louvor você saia do teu lugar e não procure ser visto por homens. Nós não precisamos ser reconhecidos por ninguém, a não ser por Deus. Enquanto estiver tocando esse cântico, você vai sair do teu lugar e vai, como talvez essa viúva, chamar a atenção de Deus para a tua vida, por causa da dependência, da honestidade e da sinceridade do seu coração.